O movimento chamado de Nova Era vem a cada dia ganhando mais espaços em toda a imprensa e em todos os meios de comunicação. As livrarias, as bancas estão repletas de livros, de revistas que divulgam a ideologia da Nova Era. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a Nova Era não é um retrato do que o mundo será no futuro. Muito pelo contrário. Ela é uma volta ao passado, como nós veremos a seguir. Eles estão trazendo temas como a volta das bruxas. Eles querem tirar aquela imagem negativa que as bruxas tiveram na Idade Média, na época da Inquisição. E eles creem que hoje as bruxas podem ser boas, podem ler o futuro das pessoas através das mãos ou através das cartas. Gnomos e duendes, quem diria? De fábulas contadas para crianças lá na Europa, na Idade Média, eles viraram agora os deuses da floresta. A supervalorização dos anjos, considerando que os anjos seriam como intermediários entre Deus e os homens, quando a Bíblia é muito clara e diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Este erro com relação ao ministério dos anjos não é coisa nova. O gnosticismo, que era uma filosofia errada que existiu no primeiro século, também pregava exatamente esses princípios. E eles foram condenados por apóstolos como Paulo, como João e também pelos líderes da igreja primitiva. O poder das pirâmides. Eles dizem que as pirâmides atraem forças cósmicas, energias cósmicas, e que essas energias têm poderes sobrenaturais. Ora, simplesmente as pirâmides têm a idade do Antigo Egito, séculos e séculos antes de Cristo. Astrologia, hoje tão em moda, eles afirmam que os astros podem interferir na vida das pessoas. Na verdade, a astrologia começou muitos séculos antes de Cristo, através da Síria e da Babilônia. Esses países adoravam os planetas como se fossem deuses. E o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, sempre condenou essas práticas, como vemos em Deuteronômio 4:19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, não sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Certamente a volta ao passado da Nova Era não para aí. Helena Blavatsky, a fundadora do movimento teosófico e também uma das mentoras ideológicas da Nova Era, diz o seguinte a respeito de Deus e de Satanás no seu glossário teosófico. Deus. A teosofia não acredita no Deus bíblico nem no Deus dos cristãos. Rechaça a ideia de um Deus pessoal. O Deus da teologia é um ninho de contradições e uma impossibilidade lógica. Satã. O clero de todas as religiões dogmáticas considera Satã como inimigo de Deus. Porém, ao deixar de ser considerado segundo o espírito supersticioso e antifilosófico das igrejas, Satã converte-se na grandiosa figura de um personagem que faz do homem terrestre um homem divino. Deus e Satã, os dois supremos, são uma só e a mesma entidade vista de dois aspectos diferentes. Ou seja, segundo eles, Deus não é tão bom como a Bíblia diz. E também Satanás não é tão mau assim. Vale a pena lembrar do que Jesus disse a respeito do diabo em João 8,44. Ele diz que o diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. A Nova Era voltou tanto ao passado, que agora pretende redefinir
quem é Deus e o diabo. Nosso objetivo com esse trabalho é interpretar a nova era segundo o ponto de vista da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Assim sendo, nós vamos entrevistar diversos estudiosos do assunto que vão dar suas opiniões a seguir. Mas a nossa primeira pergunta seria: o que é nova era ou era de Aquários? O movimento Nova Era é um movimento que abrange todos os setores da sociedade. Muitas pessoas acreditam que Nova Era é um movimento religioso. Nova Era não é um movimento que abrange simplesmente um ou outro setor compartimentalizado. Ela está em todos os aspectos. Ela está na política, na economia, nas artes, no cinema, na televisão. Eles estão também na educação, na religião, na filosofia e daí por diante. Nós podemos dizer que a Nova Era é uma mega rede, porque é uma rede muito grande de organizações, indivíduos, entidades que estão relacionadas uns com o outro a nível mundial e que estão também operando em todos os níveis da sociedade, tanto no aspecto econômico como político, social e educacional. Agora, por que Nova Era? E por que Era de Aquários? Isso é muito simples. Os astrólogos que estão aí imputando, introjetando as suas ideias entre os New Agers, como são chamados os adeptos da Nova Era, eles dizem o seguinte: que o Sol ele tem uma movimentação no zodíaco. E cada 2.100 anos aproximadamente, ele passa de um ponto para o outro ponto vernal, ou o ponto de primavera do Sol, como eles também chamam. Cada um desses pontos é uma era que se inicia. Por exemplo, na época de Jesus Cristo, quando ele veio aqui na Terra, o Sol estava na casa de Peixes. Então eles acreditam que nós estávamos debaixo da era de Peixes. E, consequentemente, Cristo teria vindo como um líder para impetrar, para introjetar todas as suas filosofias e ideologias, e que quando terminasse essa era, ou seja, ele já cumprisse o seu papel, deveria se entrar uma nova era, a Era de Aquários, que é a era que está se iniciando agora. Nellie Ferguson, uma das principais defensoras do movimento Nova Era, ela diz o seguinte, que esse movimento também deve ser chamado de conspiração aquariana. Por que conspiração? Porque, segundo ela, neste livro aqui, como vocês estão vendo, A Conspiração Aquariana, na página 19, esta palavra conspirar significa respirar juntos. Ela afirma que é uma rede onde existem pessoas de todos os níveis, tanto líderes políticos, econômicos, quanto faxineiros, professores, crianças, todos os segmentos, os setores da sociedade existem New Agers. E eles são como uma rede que, entrelaçada, caminham em direção a um único fim. Muitos deles nem sabem que isto é um movimento. Outro aspecto importante que nós citamos aqui é o fato de que, para ela, a nova era pressupõe uma mudança de paradigmas, ou seja, uma mudança de modelos. Ela acredita o seguinte, que existem alguns modelos que já foram cristalizados na sociedade que precisam ser rejeitados. E ela diz até mais, que enquanto que estes modelos não forem rejeitados e mudados, substituídos, a sociedade vai continuar com problemas sérios, em todos os âmbitos. Problemas econômicos, problemas sociais, problemas culturais e daí por diante. Ela diz ainda que estes modelos, eles não são mudados assim de uma hora para outra. Esta é a razão porque eles estão introduzindo gradativamente, muito sutilmente, esses novos conceitos, e ela diz até mais que, no começo, eles são repudiados, mas eles vão encharcando a sociedade com esses novos modelos e as crianças que estão crescendo vão aderindo a esses conceitos e a hora que a sociedade viu já assumiu estes novos modelos. Agora não existe nada de novo na Nova Era. São antigas práticas milenares, seculares, já condenadas há muito tempo pela Bíblia. Práticas como astrologia, comunicação com os mortos, ou channeling, como se diz em inglês, reencarnação e adivinhação. Como vimos, a nova era é um movimento que pode tomar grandes proporções. Mas o que pretende a nova era? Quais serão os seus objetivos? O principal objetivo do movimento Nova Era é estabelecer uma nova ordem mundial. Agora, o que seria essa nova ordem mundial?
Eu vou pegar aqui algum material para que você tenha uma explanação mais objetiva. Eu estou aqui em mãos com um livro chamado The Rockefeller File, ou seja, o arquivo Rockefeller. É um livro que foi escrito não por um sociólogo cristão, mas por um sociólogo americano não cristão, e ele está ali denunciando algumas das estratégias da família Rockefeller para ficar no top, obviamente, do poderio econômico mundial. Agora, muito mais do que simplesmente obter poder econômico, eles querem ter poder político. Eles querem controlar o mundo. Nesse livro é citado Henry Kissinger, um homem muito importante que participou de 2 legislaturas no governo americano. E ele lá em 1976, ele dizia o seguinte, eu vou traduzir aqui para vocês. É a crença de Kissinger que através de controlar o alimento, pode-se controlar as pessoas. E ao controlar energia, e especialmente o petróleo, pode-se controlar nações e sistemas financeiros. Através de colocar alimento, petróleo, debaixo de um controle internacional, num sistema único mundial, Kissinger está convencido que pode-se ter um governo mundial a partir do ano de 1980. Isso está na página 126 deste livro. O que eles querem? Eles querem uma nova ordem política. Para quê? Para que através de estabelecer este novo governo mundial, eles possam controlar o alimento do mundo e controlando o alimento do mundo, eles possam controlar o mundo como um todo. E é interessante como eles têm se utilizado de alguns aspectos dentro do nosso métier, dentro do nosso contexto, que todos nós estamos vendo, ainda que não saibamos o porquê disso tudo. Por exemplo, hoje nós temos visto, Leoto, esta nova política de blocos, que é o direcionamento mundial. Todos os países estão percebendo que precisam se agrupar para que possam, então, ter competitividade no mercado internacional. Por exemplo, nós temos aí a Comunidade Europeia. Temos também o Cone Sul, aqui na América do Sul, que é a união dos países sul-americanos. Temos lá na América do Norte, os Estados Unidos junto com o México e com o Canadá. E sabemos também que já existem planos concretos para que os tigres, assim chamados os tigres asiáticos, os países orientais, também se unam. Isto já é um princípio desta nova política de unir todo mundo, por isso uma nova ordem mundial. Para que se consiga fazer uma central única de alimentos, é importante que eles comecem também a estabelecer uma única moeda. E essa é a razão porque já existe na Europa também a tentativa e planos concretos de ter uma única moeda. O próximo passo seria então o cartão de crédito, e eles afirmam que no final de tudo nós teremos um número que será introduzido subcutaneamente, ou seja, por debaixo da pele, um número onde cada indivíduo, para comprar no supermercado, ele passe lá através do código de barras, o indivíduo receba então a sua cota de alimento, ou de roupa, ou de qualquer coisa. Em outras palavras, eles querem estabelecer um único governo mundial, controlando todos esses aspectos. A nova era pretende criar uma conscientização global, fazendo que o mundo viva dentro de um só governo, uma só posição religiosa, com uma nova consciência do poder inato próprio do homem para resolver os problemas que até então não têm sido resolvidos, dado a ignorância do homem quanto à sua capacidade para essa realização.